A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a companhia do Espírito Santo esteja com todos nós. Nós queremos meditar e refletir sobre o Evangelho, Mateus 25, versículos 1 a 13, onde eu destaco o versículo 13, que eu passo a ler novamente, que diz assim: Jesus terminou dizendo: portanto, fiquem vigiando, porque vocês não sabem qual será o dia e a hora. Que Deus abençoe essa reflexão na vida de cada um de nós. Podem sentar? Irmãos e irmãs em Cristo, este Evangelho é onde Jesus conta e fala do fim dos tempos, o fim do mundo, o juízo final. E por que ele fala isso aos seus discípulos, aos seus seguidores? Porque ele queria que todos eles tivessem bem preparados para aquela ocasião, que todos eles fossem encontrados com verdadeira fé nele. E por isso também isto está registrado na palavra, nas Escrituras Sagradas, para nós também. E para que pudessem compreender melhor a sua mensagem, Jesus contou-lhes uma parábola que para nós é conhecida como as 10 virgens. Jesus comparou a sua segunda vinda a um casamento judaico. Assim como os judeus tinham o costume de, por ocasião de casamento, o noivo ia ao encontro da noiva e a noiva, por sua vez, esperava o noivo. O noivo, quando ia ao encontro da noiva, ele levava consigo uns rapazes amigos de sua idade. E a noiva, por sua vez, ela levava 10 virgens, moças virgens, para com ela esperar a chegada do noivo. E então, as 10 virgens levavam uma lamparina, cada uma. E diz o Evangelho de Jesus nesta parábola de que 5 delas eram sem juízo. 5 delas eram imprudentes. Elas levaram as lamparinas, mas elas não estavam abastecidas como deveriam. E outras 5 eram ajuizadas, eram sábias, estavam prevenidas, porque elas vieram com as lamparinas cheias, abastecidas, e ainda tinham levado em reserva. Mas o noivo, ele demorou, até que veio. E aí eles pegaram no sono, e aí de repente, quando ouviram a chamada que o noivo estava chegando, elas acordaram. E cada uma acendia as suas lâmpadas, as suas lamparinas. E aquelas sem juízo não conseguiram acender, porque não estavam abastecidas. E daí pediram das outras, mas as outras não podiam andar porque não tinha como. E aí as que tinham abastecido as suas lamparinas puderam entrar
para a festa do casamento junto com todos os outros. E as outras não puderam mais entrar. Agora, então, nós precisamos saber o que Jesus nos quer ensinar, na verdade, com esta parábola do Evangelho. Ele nos quer dizer que todos nós, um dia estaremos face a face com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isso vai acontecer no juízo final, ou pode acontecer quando Deus chamar um de nós pela morte aqui neste mundo. E quando isso ocorrer, não haverá mais tempo para nada se nós não estivermos prevenidos, se nós não estivermos abastecidos com a nossa fé. Aí não vai dar na hora para querer remendar, consertar os erros e procurar socorro, porque aí vai ser tarde demais. Porque o fim do mundo, o Senhor aparecerá para o juízo repentinamente, não vai haver tempo para nada mais. Diz o evangelista Lucas assim no seu evangelho, quando ele fala sobre isso, porque assim como o relâmpago brilha de uma ponta do céu até a outra, assim será no dia em que o Filho do Homem vier para julgar os vivos e os mortos. E no Evangelho de hoje, Deus nos diz que nós não sabemos quando Ele vai vir. Nós não conhecemos o dia. Nós não sabemos a hora quando Ele virá. E isso faz com que nós devemos dar valores a isso, prestar atenção, porque uma coisa é certa, que o juízo virá para cada um de nós, ou no dia final do mundo, ou pela morte de cada um de nós. E se isso acontecer e nós não estivermos preparados, como aquelas 5 moças desajuizadas, então, o que poderemos fazer? Então, por isso é importante que nós, a partir de hoje, nós estejamos sempre preparados, que nós sempre permaneçamos na fé em nosso Salvador Jesus Cristo, que nós estejamos alertos e prudentes. Como nós lemos na primeira carta do apóstolo Pedro, quando ele diz, o fim de todas as coisas está perto, sejam prudentes e estejam alertas. E no nosso evangelho, texto, Jesus diz, fiquem vigiando. De fato, a vigilância e a prudência não fazem mal para ninguém. Estas são atitudes que nós, eu e você, nós como cristãos devemos ter, porque o fim dos tempos e a nossa morte aqui no mundo são uma realidade. A Bíblia fala muito no fim do mundo, e ela fala de sinais que irão anteceder a chegada para esse fim do mundo. A chegada de Cristo nas nuvens. E nós estamos rodeados, nós estamos presenciando hoje, e cada dia mais coisas que são sinais do fim dos tempos.
E a nossa morte aqui também é uma realidade e pode chegar a qualquer momento. Todo dia ouvimos pelo rádio, vemos pela televisão, noticioso, morre gente. Alguns morrem repentinamente por acidentes, outros de morte súbita. Não precisamos estar doentes para pensar na nossa morte. Basta estarmos vivos, mas devemos estar atentos, preparados. E nós estaremos preparados se nós tivermos fé. E para que a nossa fé não se apague, devemos fazer como aquelas 5 virgens prudentes, que abasteceram a sua fé e ainda levaram junto coisas para abastecer de reserva. E com que nós podemos abastecer a nossa fé? Nós sabemos, todos sabemos isso. É com a palavra de nosso Deus, participando da Santa Ceia, vivendo a nossa vida cristã, lendo e estudando a palavra de Deus. Aí nós estamos abastecendo a nossa fé. Somos fortalecidos no meio das tentações. E se nós fizermos isto, nós vamos encontrar, Cristo nos vai encontrar com as nossas lamparinas acesas. E aí nós poderemos entrar nas bodas eternas no céu. Mas se a lamparina estiver apagada, nada mais podemos fazer. Ficaremos do lado de fora. Jesus disse: eu não sei quem são vocês. Que nós nos sempre lembremos disto. E por isso Jesus diz no nosso texto: fiquem vigiando, porque vocês não sabem qual será o dia e a hora. Jesus está dizendo para mim, para você, para todos nós: cuidem bem da vossa fé. Não relaxem, não sejam relaxados. Alimentam-a sempre com a minha palavra e com a ceia que eu instituí para o fortalecimento de vossa fé, para que a vossa fé, esteja brilhando sempre. E quando eu vier, ela continue brilhando, para que vocês possam entrar no reino dos céus. Porque Jesus diz: eu vim para o mundo para salvar vocês, dei a minha vida por vocês, para o perdão dos pecados. Eu ressuscitei da morte, venci a morte, o inferno, o pecado, por vocês. Vocês precisam só se arrepender e crer. O resto eu fiz tudo. Não percam esta graça, esta oportunidade. Ó, que Deus Espírito Santo derrame sobre nós, na vida de cada um de nós, a sua palavra para o fortalecimento de nossa fé. E que Ele nos mantém nela até o fim de nossa vida. Que nós realmente fiquemos fiéis até a morte. Que assim seja. Amém. E a paz de Deus, que excede todo humano entendimento, guarde e protege nossos corações e sentimentos em Cristo Jesus para a vida eterna. Amém.